façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Isentões e o STF, claro. Por falar em Globo, a Globo não vive se não existir pauta para demonizar Bolsonaro, né? Isso aqui era a capa do Globo ontem. Você entra ali, tá lá o militante do PSOL, Bernardo Melo Franco, falando de Bolsonaro, Malu Gaspar falando de Bolsonaro, a capa trama golpista, Bolsonaro, ex-ministros e militares depõem na PF, as perguntas que a PF fará a Bolsonaro, golpismo, militares também devem se calar no depoimento, só dá Bolsonaro. Isso no dia seguinte da fala abjeta do Lula. E com enorme repercussão no mundo ainda. O PT não precisa de assessoria de imprensa, tem a Globo. A Globo no dia seguinte já virou e falou, nada pra ver aqui não, esqueci. O que foi? Lula falou alguma coisa? Não, Bolsonaro. Chama-se cortina de fumaça. Globo e Lula não vivem sem Bolsonaro. Precisam do Bolsonaro para ser demonizado o tempo todo, claro, porque senão eles vão ter que falar das besteiras do Lula e do desgoverno do PT. Por falar em Bolsonaro, é óbvio que há uma tentativa de intimidação em curso. Bolsonaro pode ser preso se incitar crime durante ato domingo na Avenida Paulista, diz a Foice de São Paulo. Incitar crime seria o quê? Criticar o STF? Pelo visto, sim. Polícia Federal, ou pode ser chamado também de Gestapo lulista, terá investigadores disfarçados na manifestação do Bolsonaro. Cuidado com eventuais vândalos infiltrados, hein? Não estou dizendo que vai ser gente da própria PF, mas que a PF tá prontinha para esse tipo de serviço sujo, tá, né? Virou a Stasi, a polícia política. E, claro, STF não vai admitir críticas à corte no ato de Bolsonaro. Oi, Lauro Jardim. Críticas. Não pode mais criticar o STF. O pior, claro, é o que vem em seguida. Há um consenso entre os ministros de que se Bolsonaro criticar asperamente a corte ou alguns de seus ministros, poderá ser preso imediatamente. Diz um ministro do Supremo, com mais rigor ainda, se ele falar um ai do Supremo, vai preso. Oi? Ainda temos Constituição nesse país? A Globo publica isso e trata com normalidade esse tipo de coisa? Ministros do Supremo estão muito acima agora do bem e do mal, das leis, da Constituição, e Bolsonaro é tão taxado de fascista, golpista, terrorista e sei lá mais o quê, que a existência dele já incomoda, e se ele criticar o Supremo, isso é crime. E os ministros estão por aqui e dizer, se falar um ai, vai preso. Isso é coisa de Putin, Maduro, Cuba, Ortega na Nicarágua e Brasil, com o aval da Rede Globo. Com o aval da Rede Globo. É tão surreal isso, tão surreal, que a gente perdeu completamente a capacidade de se espantar com o absurdo. A gente não, porque vocês, 5 mil aqui acompanhando minha live, estão espantados, saturados, indignados, cansados, mas a Globo, inimiga do Brasil, trata esse tipo de ameaça, intimidação, coisa de capanga, coisa dando recadinho pela assessoria de imprensa, se disser um ai, vai preso, estamos por aqui. Que isso? Isso não é país sério, isso não é república, isso não é democracia. Essa era a democracia que essa gente estava salvando? Segundo a própria Globo, a Verinha e companhia? Pelo visto era, né? Agora, olha o que diz a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, também conhecida como Narizinho. Ela diz que Bolsonaro não pode mais convocar nenhuma manifestação, mesmo que ele fale pacífica, sem faixa, sem nada, para defender o Estado de Direito. Ele não pode convocar. Por quê? Porque ele é do mal, ele é fascista, diz aquela
que é presidente do partido que defende o Hamas. Que nós já dissemos que essa manifestação bolsonarista é antidemocrática, é contra a Constituição, convocada por gente que quer o golpe, convocada por um fascista, que agora diz que vai defender o Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático que ele sempre atacou. E nós sabemos como terminou a última manifestação dessa gente aqui em Brasília. Eles invadiram a Praça dos Três Poderes, depredaram a Praça dos Três Poderes, enfim, e mostraram a barbaridade das atitudes que eles têm. Isso pode acontecer em São Paulo. Vocês sabem que aqui a Papuda ficou cheia depois, né, a cadeia da Papuda, o presídio da Papuda, cheia de bolsonaristas que atentaram contra a democracia. Então nós estamos pedindo para que o Ministério Público tome providências para impedir essa situação no dia 25. Quem é fascista? Quem quer proibir manifestação antes dela ocorrer, porque pode ter uma meia dúzia de vândalos que sempre estiveram presentes nas manifestações da esquerda, Black Blocs, MTST com coquetel Molotov na Fiesp, MST, Antifa. Isso é a cara da esquerda, né? É muito cinismo. Acuse o outro do que você é. E no fundo, por que eu trago a Gleisi Hoffmann esperneando? Para mostrar que a esquerda está incomodada com a manifestação. Já tem uma estimativa dos organizadores aí de 700 mil pessoas na Paulista. Vamos colocar 1 milhão. Não se intimidem, não podemos aceitar isso. Eu não me calo. Me perseguem à torta e à direita, me cancelaram as redes sociais há mais de 1 ano, congelaram minhas contas bancárias com meses de salário acumulado e dane-se, eu vou em frente. Nós temos que ter resiliência. A alternativa é deixar uma figura dessas, que eu não tenho palavras para definir, só palavrões ou apelidos, a Narizinho, a Amante, no comando das narrativas. Isso a gente não vai aceitar. Falando que nós somos antidemocráticos, isso nós não vamos aceitar jamais. Eu caio atirando, mas eu caio atirando e não calado, né? Ah tá, eu só pulei uma questão da Globo News falando do silêncio do Bolsonaro na Polícia Federal. Isso é importante porque, veja, os advogados explicaram o motivo. Não tem acesso à íntegra dos autos. Isso é coisa de republiqueta das bananas. De ditadura, não de democracia. Mas as militantes do PT na Globo News dizem o seguinte: se Bolsonaro falava muito e isso era golpista, se ele ficar em silêncio agora também é golpista. Porque, cara, eu ganho, coroa, você pede. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se falava tanto no passado, por que agora não tá falando? Será que não interessa essas pessoas? Se não tem nada a dever ou nada a temer, falar? Por que não se defender, se não fizeram nada de errado? Então o silêncio ele também é eloquente, o silêncio também diz muita coisa. Então o silêncio ele também é eloquente, o silêncio também diz muita coisa. E o grupo que não está em silêncio e que está numa situação complicada. Ou seja, quem está em silêncio sai do ponto de vista jurídico melhor do que quem está falando, mas não significa que sai melhor para sempre, porque lá na frente os fatos podem se impor sobre a própria defesa. Gente, o que é a Globo? A Globo realmente é um antro de militantes imbecis. Bom, eu falei dos Estados Unidos com Biden xingando o Putin de FDP, né? Tenso, mas aqui ainda tem liberdade, república, instituições, liberdade de imprensa, de expressão, primeira emenda, segunda emenda, né? Então, vem pra cá ser meu vizinho e me ajudar a fazer a resistência daqui, né? Veja, o Paulo Figueiredo, por exemplo, deu uma entrevista pro Tucker Carlson. Eu tenho várias ressalvas com o Tucker Carlson, principalmente nessa postura recente pró-Putin. Não foi só o fato dele entrevistar o Putin, levantar a bola. Ele tentou até fazer umas perguntas incômodas. O fato não é esse, o fato é depois. Ele relativizar o que é o Putin e falar, não, assassinato político tem em todo o país, os Estados Unidos. Ele comparar os Estados Unidos com a Rússia e dar crédito para o regime russo em comparação aos Estados Unidos, isso é uma bola fora tão grande, mas é um dos jornalistas, se não o mais influente no mundo hoje. Então, golaço do Paulo conceder essa entrevista para o Tucker Carlson explicando o que está acontecendo no Brasil. Ele poderia fazer isso do Brasil? Não! Então, de novo, resistência a ditaduras se faz com apoio fundamental de fora.
e o Brasil já é uma ditadura. Então, venha para cá, use o escritório DM Visaló, da doutora Ingrid, 30 anos de experiência nessa questão de imigração. Fala lá com ela, tem vários vistos que o governo americano oferece, um deles pode ser o seu perfil, tá o link aqui pro Instagram. E não esqueça de dizer que chegou por meio da live Tudo Consta, inclusive no canal dela tá disponível agora um podcast que ela lançou e o primeiro entrevistado fui eu. Tive a honra de conceder essa entrevista, foi um bate-papo bem legal sobre minha vinda para os Estados Unidos, um monte de coisa mais pessoal. Quem quiser, vai lá no canal e tá lá a entrevista. Pois bem, vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.